Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, são 7h39. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado estadual Maxi Russi, que é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa e é também o presidente do Partido Socialista Brasileiro em Mato Grosso. E nós vamos conversar sobre vários assuntos. Vamos começar pela Assembleia. Eu ouvi ontem à noite de um deputado estadual que teve 15 milhões de aumento no orçamento do Tribunal de Contas do Estado e 60 milhões no orçamento do Tribunal de Justiça. É isso mesmo? Bom dia, deputado. Bom dia, Tero. Bom dia, amigos da Rádio Capital. Sempre uma alegria poder voltar ao seu programa, a grande audiência do seu programa, prestar conta um pouco do nosso mandato. Não, realmente teve algumas alterações no orçamento, essas particularmente que você falou aconteceram também um ajuste com o Ministério Público também, que foi algo que foi tratado. E esse ajuste é sempre para maior, né? Para o Ministério Público foi quanto? Foi um terço do que foi para o Tribunal. Então foi 20 milhões para o Ministério 20 milhões, foi 60, 20, 17. Então foi os valores que foram ajustados no orçamento passado. A Assembleia não teve reajuste. No orçamento passado houve uma diminuição nesses recursos, principalmente para o Tribunal de Justiça, e esse ano foi feita a correção para que pudesse o orçamento continuar subindo com aquilo que foi aprovado dentro da PEC, que é o índice inflacionário todos os anos, que não aconteceu ano passado. Quer dizer que o Tribunal de Justiça, ao invés de fazer ajuste, teve aumento de 60 milhões, o Ministério Público com 20 e o Tribunal de Contas com 17 milhões. Isso. Esses são os valores do ano passado. Isso já veio do Executivo? O Tribunal de Contas houve um decréscimo no ano passado no Tribunal de Contas, e como o TJ também não teve aumento, esse ano aconteceu esse aumento para igualar o valor que tinha que estar dentro da PEC aprovado uns 3 anos atrás. Essa mensagem foi iniciativa do Poder Executivo ou foi emenda de deputado? Não, teve alteração na Assembleia. Teve alteração na Assembleia, Isso. Não veio do Executivo? Não, do Executivo houve algumas mudanças e depois isso foi conversado também junto com o Executivo. O Botelho liderou essas conversas e houve esse ajuste. Mas não fica frágil dar desse dinheirão para todos esses poderes aí e não dar o RJA para o servidor? Não, acho que esse ano o governo consegue, eu particularmente acredito que esse ano o governo consegue dar o RGA, né, Antero? Fez todas as alterações, fez todas as mudanças, os índices, esse último quadrimestre a gente não teve ainda acesso, né, fechou agora no mês de dezembro, devemos ter acesso lá para o dia 20, final de janeiro aí, mas eu particularmente acredito que nós vamos estar pouco acima do limite que o governo estava estourado, os 49%, acredito que esse ano o governo terá mais de condição de dar aumento. O governo fez várias ações durante o ano 2019 e conseguiu, tanto é que conseguiu finalizar, dia 10 agora já pagou o salário, não teve aquele escalonamento famoso, já pagou certinho, como pagou o 13º, enfim, finalizou os anos com as contas em dias e depois que fez o pagamento ainda entrou alguns recursos, né? Entrou a repatriação, os 300 milhões lá mais ou menos. Parece que entrou 190 milhões aí de um acordo de leniência com a JBS, mais 5 empresas, isso, né? Até foi falado um valor maior, né? Em torno dos 400, 500 milhões. Não, eu li ontem 199 milhões, 168 da JBS e 20 e tantos milhões de outras 5 empresas. E tem outras empresas, daí o número poder chegar a isso, que não aceitaram fazer o acordo de leniência e vão disputar o assunto na justiça. E o governo... E o governo já tinha finalizado as suas contas, tanto é que o governador, o Galo, o pessoal da Secretaria de Fazenda vem falando que esse ano agora querem pagar dentro dos 30 dias todos os fornecedores. Uma situação financeira bem melhor, né? Não, e o governo já tem pergunta do ouvinte aqui? Alô, quem fala? Alô, bom dia, Antero. Bom dia, quem fala? Quem está sendo entrevistado, Antero? José Roberto.
É o Maxi Russi, Zé Roberto. É o deputado Maxi Russi. Acabei de ligar o rádio, saí de casa. Tá, é o deputado Maxi Russi. Tá, bom dia, deputado Márcio, tudo bem? Bom dia, bom. Bom dia, Antero. Estava de férias? Estava de férias, voltei hoje. Seja bem-vindo de volta e que tenham todos um abençoado ano novo. Para nós todos. Deputado, duas perguntinhas. Rapidinho. O senhor tem noção de quanto que o governo volta a pagar salário no último dia útil? E a segunda pergunta. O governo mexeu de forma efetiva naquele organograma que o ex-governador deixou nas secretarias, com aqueles excessos de cargos comissionados de primeiro escalão. Houve uma mexida nisso daí realmente efetiva, uma redução disso, porque era muito importante que isso fosse feito. São as duas perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor. E se realmente o governo for pagar o RGA, vai haver uma negociação para, mesmo que parcele, para ser pago o que o governo, o que o Estado deve para o servidor de RGAs passados. Tenham um bom dia e muito obrigado. Eu vou dar minha opinião, né? Eu não tenho como falar pelo governo, até porque eu não venho fazendo parte do governo. Agora, eu particularmente acredito que no segundo semestre o governo tem a condição de dar algo de RGA, porque vai estar abaixo dos 49%, o governo tem um compromisso de 75% do que tiver abaixo, dar de RGA e 25% implantar nas leis de carreiras. Eu acredito que com a evolução da arrecadação, da forma que o Estado vem avançando nos últimos meses, com as medidas que foram feitas, o governo tem condição sim, que a partir do segundo semestre, de dar o RGA, ou parte do RGA. Lógico que não o que os servidores estão pedindo para trás nesse momento, mas acredito que esse ano já consiga dar algo em termos de RGA. A questão da diminuição de cargo, houve cortes de secretarias no início do ano, mas basicamente o número de RGAs, uma diminuição pequena, não houve um grande avanço do governo nessa direção, mesmo tendo acontecido a diminuição das secretarias. E acredito também que o governo terá condição, sim, de até o final do ano colocar a folha de pagamento, não diria dentro do mês trabalhado, até porque tem algumas imposições que eu acho que não é permitido mais, o E-Social, que acabou não sendo implantado, mas acredito que o governo tem a condição, sim, como já colocou o salário pago no dia 10, tem a condição aí de pagar dia 1º, dia 2, no máximo até o dia 3 de todos os meses, isso até o final do ano o governo terá condição financeira de fazer esse pagamento, sim. Tá, não se sabe ainda qual impacto terá essa é a minha opinião, isso aí. Não se sabe ainda qual impacto terá essa mini reforma tributária, ou se for reforma tributária para valer, sei lá. Eu acredito que vai ser muito positivo, Antero. Vai dar um ganho. Pois mas não tem ainda. Por exemplo, em fevereiro a gente vai ter notícia disso, né? Isso. Mas o governo publica a receita de janeiro. Mas o governo já vinha numa crescente de arrecadação e uma estabilização de gasto. Vem essa mini reforma que você falou, que vai trazer um ganho ao governo, isso é indiscutível. Teve a reforma da Previdência, que vai colocar mais um dinheiro no caixa. A economia, que a gente acredita muito e alguns números mostram, e acredito que vai haver uma evolução em Mato Grosso por si só. A sua arrecadação cresce todos os anos de forma natural, até pelo crescimento do nosso PIB, a forma que a nossa economia reage. Então, eu vejo um ano na questão financeira muito promissora para o estado de Mato Grosso, inclusive com a possibilidade de muitos investimentos. Acho que o governo esse ano tem que ser um ano de investimentos importantes, como também tem que ser um ano de investimentos na área social do estado. Acho que o governo virou a sua agenda muito para a área econômica no ano de 2019 e quero crer e vou cobrar isso na Assembleia que 2020 também, além dos investimentos, obras, também tem um olhar diferenciado na questão do social do nosso estado. Uma outra pergunta do Zé Roberto é se o governo realmente reduziu os cargos comissionados, como prometeu no início do ano. Diminuiu secretarias, né, Antero? Houve uma diminuição de secretarias, mas em números de cargos e DGAs, acredito que houve uma diminuição pequena. Pequena, né? Pequena. Tá. Falar agora com o presidente do Partido Socialista Brasileiro. Teremos uma eleição suplementar aí que ninguém estava esperando, que é a eleição suplementar com a vaga aberta pela ex-juíza Selma Arruda, que teve seu mandato cassado. O PSB terá candidato?
O PSB, a gente tem discutido bastante internamente, fomos convidados para algumas reuniões com outros partidos, participamos, estamos ouvindo bastante. A direção nacional do partido tem interesse que Mato Grosso tenha um candidato a Senado, e a gente deve estar definindo nos próximos dias. É uma candidatura que, sem sombra de dúvida, é uma eleição suplementar, mas uma candidatura a Senado, um senador da República, por qualquer partido, é muito importante. Tanto é que, tão logo aconteceu esse processo judicial com a senadora, mais de 15 candidatos aí, né, colocaram o nome, partidos colocaram o nome, estão analisando essa postulação, e sem sombra de dúvida todo partido, a grande maioria dos partidos deverão estar lançando o nome, e o PSB não deve ser diferente. Tá. Existe aí uma articulação também de que vamos fazer uma articulação da esquerda, o PT, o PSB, tentando atrair o PDT, o PCdoB, e o seu nome é um dos nomes fortes nessa coligação. Você poderia sair por essa coligação? Antero, eu particularmente teria orgulho, como você já foi senador, eu tenho certeza, e você fez um grande mandato, tenho certeza que te orgulhou de ser senador do estado, do seu estado, do estado de Mato Grosso. Eu teria orgulho de ser senador do meu estado, né? Estar em Brasília defendendo os interesses do Estado, defendendo os interesses, porque o Senado defende os interesses do Estado, no Senado Federal, fazer essa disputa pela experiência política que eu tenho, de quem já foi vereador, prefeito por 2 mandatos, secretário de Estado como chefe da Casa Civil, secretário da Assistência Social, segundo mandato como deputado. Então, teoricamente, eu tenho uma bagagem que me daria a condição de ser um bom senador de Mato Grosso, de representar bem o meu estado e defender bem os interesses do meu estado, conhecendo o Mato Grosso da forma que eu conheço. Lógico que não é uma eleição fácil, você precisa sim de ter apoio, você precisa de um grupo político. Existem várias discussões acontecendo, nós estamos fazendo uma discussão, inclusive no estado aqui, uma discussão que acontece em nível nacional, o PSB, o PV, a Rede e o PDT estão trabalhando um outro caminho, uma outra vertente, que não seja sair um pouquinho desse nós e eles. PSB, PV, PDT e Rede. PDT e Rede. Em âmbito nacional. Ontem até me deram uma informação, alguém do PV. Não, nós vamos indicar o suplente do Max Russo. Então, já é um bom caminho, né? Ótimo caminho. Lógico que o PV tem grandes quadros, na capital, inclusive. Agora, então, existe essa formação nacional, essa conversa nacional dos partidos, porque a gente quer sair um pouquinho desse nós e eles, né? Nem tanto a esquerda radical, nem tanto a direita radical, mas sim construir uma centro-esquerda, um projeto diferente para o país, e essa orientação nacional que a gente caminhe dessa forma nos estados. Aqui em Mato Grosso a gente tem feito uma conversa com o PV, participamos de uma outra reunião também junto com o prefeito, com outro grupo que estão desenhando, o prefeito da capital e o senador Jaime Campos também liderando esse projeto. Teve essa reunião dos partidos de esquerda aí, liderado pelo prefeito de Rondonópolis, o prefeito Zé Carlos do Pátio, enfim. Então está tendo muita conversa nesse início de processo, digamos assim, né? Porque eu acho que isso deve acelerar a partir do mês que vem, apesar de a eleição já ser agora, né? Teoricamente, lógico que vai ser validada agora pelo TRE, tem algumas teses aí que falam que vai ter uma decisão, que essa eleição vai ser postergada. Eu particularmente acredito que não, acho que realmente essa data do final de abril deve ser a data. Eu achei uma temeridade o TRE marcar para dia 26 de abril. Eles vão confirmar ainda, né? Porque ela ainda é senadora. Eles estão disputando qual vaga? A vaga da senadora, que é senadora. Porque ela só perde o cargo na hora que o Senado deliberar pela perda do cargo. Então, ela é senadora, o Senado só vai deliberar em fevereiro. O TRE está se baseando exclusivamente no acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas ela continua senadora, ela continua recebendo do Senado. A imprensa tem feito matérias sobre isso. Sim, tem divulgado, inclusive, os gastos. Então, algumas teses falam uma data diferente. Eu, particularmente, acho que essa data deve acontecer nessa data, mas acho que no mês de fevereiro deve ser o mês dos avanços. Tive conversando com o Nilson também, que está viajando.
Enfim, a gente tem conversado com vários políticos aí que têm interesse de colocar o nome, que têm interesse de disputar essa eleição, mas que estão de férias, estão viajando, não começou muitas articulações, e as articulações estão acontecendo no âmbito das conversas, mais para desenhar algo, ver quem realmente vai ser, quem realmente não vai ser, quem realmente está com vontade de disputar. É uma eleição bastante interessante e quem conseguir formar um grupo, acho que existe muitas teses, né, Antero? Muitas teses. É uma eleição mais rápida, quem tiver os grandes centros, quem conseguir chegar, quem for mais conhecido. Enfim, ninguém consegue com clareza afirmar qual vai ser o melhor caminho, o que o eleitor está pensando também, qual que vai ser a participação do eleitor, né? Algumas eleições que a gente teve uma eleição no Tocantins que realmente uma abstenção gigantesca, né? O eleitor bastante desmotivado, não querendo participar. Não, além do que, nós temos uma característica em Mato Grosso, né? Mais de 500 mil títulos que votaram na última eleição não votam nesta eleição. Por causa da biometria? Por causa da biometria. Então, existe... Por causa da biometria. Existe uma série de fatores aí que... Para abril, vamos supor que a turma corra, mas uma eleição do Senado desperta tanto interesse assim para a população correr e regularizar a situação? É uma eleição... Se bem que vai ter eleição do prefeito também esse ano. Então, isso pode favorecer com que o pessoal... Cuiabá são 100 e tantos mil votos a menos. Pois é, agora vai estar um questionamento interessante, Antero, que eu quero até ver como que vai ficar, porque com a eleição de prefeito você tem até final de abril, se eu não me engano, início de maio, para você regularizar a sua questão eleitoral, né? 6 meses ali encerra. Com a eleição do Senado, você vai continuar, será, podendo fazer, se a eleição for agora em abril, será que vai travar o prazo para você regularizar o seu título, fazer a transferência de domicílio eleitoral? Não, eu acho que como a eleição suplementar, essas regras, pelo menos a eleição Tocantins, não teve nada disso. Na eleição Tocantins, inclusive, tem uma regulamentação toda do Tribunal Superior Eleitoral que cortou, inclusive, esse negócio. A necessidade, porque está na lei lá. Secretário de Estado para ser candidato do município, prefeito, não sei o quê, tem que se desincompatibilizar 6 meses antes. Eleição suplementar não, um dia antes. Até porque eleição suplementar você... um dia antes da convenção. E uma eleição de Senado não altera nada, então mudança de domicílio eleitoral, né, dentro do Estado, porque a preocupação de uma transferência muito perto é se fosse uma eleição municipal, onde você pode fazer... levar eleitores de uma cidade, principalmente das cidades menores, e isso pode dar uma desigualdade. Você citou aí o PDT, nessa composição nacional, inclusive, que o PSB tem buscado. Eu quero saber o seguinte, o PDT de Otaviano Pivetta, porque o PDT já anunciou a candidatura do vice-governador Otaviano. O PDT está sendo chamado para participar desse debate? A gente fez eu fiz uma pré-conversa com o presidente do PDT, o deputado Allan Kardec, que ele, no primeiro momento, falou, não, a gente vai caminhar para ter uma candidatura. Se a gente não tiver, nós vamos queremos sentar com o PSB, essa é a orientação nacional. Então, se tiver, essa é a orientação, mas é onde tem a condição, né, Tero, de caminhar junto. Então, o nacional, até porque o PDT é o partido que tem um candidato a presidente, um pré-candidato, teoricamente, já colocado, que é o Ciro Gomes, para as próximas eleições, mas aonde não tem condição de ter encaminhamento para as eleições, e essa era a conversa que estava tendo para as eleições municipais, então a gente está antecipando isso para a eleição do Senado. Onde tiver candidato, aí o PDT vai com o seu candidato fazer a disputa e o PSB também, junto com o PV e os outros partidos dentro do seu projeto. Tá, nós vamos falar aqui com o João Viana. Bom dia, João Viana. Bom 2020. Bom dia, Antero. Bom dia. Parabéns pelo seu aniversário atrasado, viu? Obrigado. Mas, bom dia. Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus dá muita saúde para você. Amém. E toda a sua equipe aí, Antero. Antero, eu quero moralizar o entrevistado. Uma coisa, Antero, vou falar uma coisa. Eu nunca vi uma eleição tão disputada, tão interessada como essa para Senado da República de Mato Grosso. Ocupando essa vaga aí da senadora, né, Selma. Mas, Antero, é o seguinte, eu sou bem realista, conheço um pouco da política em Mato Grosso, mas aí que eu vejo é só interesse dos partidos e interesse dos candidatos. Antero, eu só vejo 2 nomes aqui
para ocupar essa vaga de Senado, que tem coragem de enfrentar aquela tribuna lá em Brasília, que aquilo ali é uma guerra. Infelizmente, Antero, só vejo 2 nomes. Não é puxar saco, não. É você e o Júlio Campos, que tem peito e coragem de subir naquela tribuna e defender o estado de Mato Grosso, que vive numa situação difícil. E o outro nome não vejo. Eu não tenho candidato se não for esses 2. Felizmente, porque eu não estou vendo nenhum interesse pelo estado de Mato Grosso, pelos problemas que Mato Grosso enfrenta, principalmente na infraestrutura, né, e a saúde. Né? Infelizmente, o Mato Grosso está um pouco meio atrasado, devendo muito a população, os eleitores de Mato Grosso, infelizmente. Né? Mas, então, eu vejo meus candidatos, que seria com vontade e conhecimento, tendo aquela briga dentro de Brasília, só vejo esses 2 nomes, você e Júlio Campos. Mas eu não tenho interesse nenhum de ir lá votar. Né? Um bom dia, parabéns por você, Antero, obrigado. Hein? Tá, muito obrigado. Eu fico grato, senhor Viana, mas eu vou continuar aqui como jornalista, radialista, advogado. Vou continuar aqui na Rádio Capital FM e trabalhando. Até me filiei a um partido político, eu me filiei ao Cidadania. Porque eu acho que não tem como... Eu acho que toda solução vem da política e você só faz solução via partido político. Né? É o caminho, né, Antero? Apesar de que nós todos temos que ler um livro. Inclusive seria bom, se você for candidato, para antes dessa eleição, você conseguir ler esse livro. Disruptura. Né? Que é uma coisa assim, os sindicatos acabaram, os partidos acabaram, as organizações acabaram, houve uma ruptura. Então, essa ruptura total é sobre essa disruptura que trata o livro. É um livro interessante, que eu ouvi comentários sobre esse livro do Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista que ele deu no Manhattan Connections. Entendeu? Ele cita esse livro, eu estou inclusive procurando para comprar e para ler. Para entender essa disruptura. Mas o João falou 2 nomes que já foram, né, senadores testados aí, né? O Júlio quer ser. O Júlio está muito animado aí, está reunido. Que quer ser. Ele quer ser prefeito, quer ser vice-prefeito, quer ser senador. Ele não falou se quer ser suplente senador. Né? Muito animado o Júlio. Agora, o seu nome também foi citado aí, né, Antero? Foi citado, várias pessoas citaram meu nome. Eu cheguei, inclusive, a comentar isso com o partido ao qual me filiei, mas... É um bom partido. Tem uma situação de filiação que eu estou barrado no baile. Né? Tem 6 meses de filiação, que a recomendação do Tribunal Regional Eleitoral, contrariando o que decidiu o Tribunal Superior Eleitoral sobre Tocantins, está recomendando 6 meses de filiação. Pode ser que isso caia, mas, assim, dá para ficar aí na dúvida, né? Tem que construir o processo. Isso aí faz parte de um processo. Você já está construindo. Conversando bastante, né? Pois é, a construção é isso. É isso aí, tem que conversar, né, Tero? Até porque é uma eleição, como foi falado, de muitos nomes, e eu acho que quanto mais nomes tiver, melhor para a população. Fazer uma análise, fazer uma escolha, você tem condição de escolher melhor. Eu acho que o nosso voto, de uma maneira geral, tem que ser, como você muito bem colocou, a gente tem que participar do processo, fazer uma boa análise, fazer uma boa escolha. O senador eleito vai representar Mato Grosso nos próximos 6 anos, 7 anos, em Brasília. O cargo de senador é uma vaga importantíssima, só são 3 senadores por estado, não é igual à Câmara, onde São Paulo tem uma disparidade muito grande de deputado federal, onde Mato Grosso não tem força, digamos assim, não é que não tem força, mas é uma bancada muito limitada, muito pequena, o Centro-Oeste é pequeno, perde muito feio para o Nordeste, perde para o Sudeste. Então, o Senado não, o Senado é igualdade de forças, então é uma eleição importante, esse nome tem que ser muito bem avaliado, muito bem escolhido pela população, e esperamos que tenha um processo aí que a população participe para criticar, para apontar, e dessa forma fazer a melhor escolha daquele que será o nosso senador pelos próximos anos. Tá, na hipótese de ser senador, de ser candidato ao Senado, tem alguns temas que você vai ter que enfrentar na campanha. Prisão em segunda instância, contra ou a favor? Favor. Favor da prisão em segunda instância.
Qual outro tema que está badalado lá em Brasília? Além da questão da prisão em segunda instância. Tem áudio aí? Então vamos colocar o áudio, depois a gente pergunta. Alô, Mário. Bom dia, Antero. Bom dia, bancada. Estou ouvindo a entrevista aí do deputado. Quero dizer aí que sou de pleno acordo aí com o colega que deixou sua opinião. Temos que ter um representante aqui da Baixada Cuiabana. Temos aqui um potencial de eleitores e excelentes candidatos, tá? Você, Antero, é um dos candidatos que, se fosse, teria nosso apoio, tá? Mas nós temos que nos unir aqui e apoiar candidato da Baixada Cuiabana. Essa é a minha mensagem. Mário Márcio da Costa Silva. Bom dia, uma boa semana a todos. Tá bom, muito obrigado. Então lançando aqui Gisela Simona, também candidata ao Senado, né? Lançando Gisela Simona e você. Não sei se o cara quer que eu seja suplente da Gisela Simona, é o Jesuíno. Obrigado pela mensagem, Jesuíno. Parece que a Gisela também está animada para ser candidata ao Senado. Eu não, particularmente, eu não fiz nenhuma conversa com ela, com o partido, com o PROS, né? Eu sabia da intenção dela da candidatura a prefeito e tal, pelo menos colocada aí, mas acho que essa eleição, como eu falei, essa eleição de Senado é uma eleição onde os partidos, em sua grande maioria, vão querer colocar os nomes, apresentar os nomes e dessa forma dar opção aí ao eleitor para que ele possa fazer a melhor escolha, definir o melhor candidato e que ele vai poder representar o nosso estado nos próximos anos no Senado Federal. Brito Ferreira sempre manda aqui contestando as nossas opiniões e as opiniões de quem liga também. E agora ele está contestando o ouvinte, está contestando o João Viana, né? O Brito Ferreira manda aqui o seguinte: agora deu vontade de desligar o rádio. Um tonto falou agora, Júlio Campos, um dinossauro. Quer dizer, ele criticando aí a possibilidade da candidatura do Júlio Campos. Na verdade, o Brito Ferreira é da esquerda brasileira, ele sempre que participa dos debates aqui, e embora ele diga que não é petista, ele participa muito assim numa linha de defender o PT. Opiniões, né, Antero? Por isso que o debate é bom, por isso que se acontecer mesmo, alguns falam que vai ter muito candidato, outros falam que vai acabar resumindo em menos, enfim, então eu acho que essa definição aí, essa opção do eleitor participar, definir, fazer a sua crítica, fazer a sua colocação, cobrar dos candidatos o posicionamento, a postura, como deve estar agindo, sem sombra de dúvida, pode ser um diferencial numa eleição única, né? Porque uma eleição de Senado, muitas vezes, ela vem casada com a eleição de governador, né? O governador acaba puxando, teoricamente, sempre o candidato do governador, o senador junto com o governador acaba tendo uma força maior, os deputados estaduais, federais fazem a eleição, e essa não, essa vai ser uma eleição solo, o senador vai andar por si, pelo seu tamanho, pelo que ele tem condição de ir aos municípios, buscar de apoio, enfim, então vai ser uma eleição diferente das eleições de Senado que nós tivemos até hoje. Aqui tem uma mensagem seguinte: Júlio não dá mais, Max já provou ser um ótimo articulador e vai ajudar muito o Mato Grosso. Mas manda seu nome, amigo. E gostaria que ele falasse sobre as propostas para melhorar o IDH da Baixada. É o Alain. Tá. Um dos problemas de Mato Grosso, é interessante isso, é a questão da nossa desigualdade, né, Antero? Nós temos as regiões pobres, municípios empobrecidos, na Baixada nós temos muito desse caso, você vai na Araguaia da mesma forma, na região oeste da mesma forma, alguns municípios que crescem muito, como também nós temos um estado que o seu PIB é gigantesco, de países que crescem muito, o PIB chinês que o pessoal fala, mas que realmente não distribui a nossa riqueza da forma que tem. Infelizmente, nós temos ainda uma extrema pobreza, uma pobreza muito grande no nosso Mato Grosso, e isso precisa ser enfrentado, e o Estado tem que participar de forma ativa nisso. Eu tenho cobrado bastante isso. Dentro da Assembleia Legislativa, as minhas pautas são bastante voltado para essa área do social, que a gente precisa realmente fazer o enfrentamento, trabalhar, e que o nosso Mato Grosso ainda não oferece as oportunidades iguais a todos. Max Russi, se for candidato, sucesso. Obrigado, Antero. Quero agradecer e bom 2020 para você. Você, o apoio. Se for, com certeza estarei aqui pedindo
o seu apoio, a sua ajuda, os seus você vai poder conselhos. pedir voto. Agora não pode ainda, né? Senão daqui a pouco você fica inelegível. É isso né? aí, mas com certeza. E agradecer a oportunidade, a grande audiência da Rádio Capital. Sempre é muito bom poder estar aqui e falar um pouco das nossas ações enquanto deputado do Estado de Mato Grosso. Depois de 22 de janeiro, a gente vai fazer um calendário para todos os possíveis candidatos voltarem aqui. Aí o Adélio Faria manda aqui o seguinte: bom dia. Tá de sacanagem esse ouvinte que diz que Júlio Campos está apto para subir o Senado. É por isso que estamos nessa quebradeira danada. Políticos arcaicos que depois de eleitos estão caçando e andando pela vontade e necessidade do seu povo. Júlio Campos está de brincadeira. É o Adélio Faria. Então tem manifestação a favor, como o Júlio é polêmico, tem contra também, né? Mas muito obrigado, Max Russo, pela entrevista. Obrigado, Antero. Eu agradeço mais uma vez. São 8h09, intervalo e voltamos.